Outro grupo muito importante dos antozoários. Os antozoários são representados única e exclusivamente pela forma de pólipos. Então, a anêmona é um exemplo dentro desse grupo. Eles não têm essa alternância de gerações. E o grupo mais importante para a paleontologia são os antozoários, porque eles formam os corais que têm a estrutura esquelética associada a eles. Basicamente, o que a gente tem é essa estrutura esquelética, e nessa estrutura esquelética ficam os pólipos. Então aqui tem um pólipo e aqui tem a estrutura esquelética. E eles são importantes, os mais importantes construtores recifais que a gente tem, particularmente em águas tropicais. Eles apresentam os simbiontes. E aqui é só tem uma barreira de corais gigantesca na Austrália, mais ou menos nesse ponto aqui, e ela tem aproximadamente 2.300 km de extensão. Essas pontilhadinhos aqui junto à costa é a barreira de corais. Lembrando que nas barreiras de corais é onde boa parte, na verdade nas barreiras não, nos corais, nos recifes de corais é onde boa parte da diversidade da vida marinha se encontra. Aqui é para mostrar um pouquinho da diversidade do grupo. Eles são importantes no sentido que eles constroem esses ambientes recifais, logo a boa parte da diversidade da vida marinha se deve à existência desse grupo. E eles também são indicadores de qualidade ambientais nos oceanos. Por exemplo, o branqueamento, que eu já falei, indica mudança na temperatura, radiação, presença de nutrientes. E eles têm, se a gente olhar aqui, o crescimento dos corais marcam diferentes... Eles têm, por de outras formas, tem linhas que marcam o crescimento diário, tem bandas que marcam o crescimento mensal e tem anéis que marcam o crescimento anual. Então, por exemplo, olhando aqui, as manchas escuras indicam o inverno, manchas claras indicam o verão. Você junta uma escura com uma clara e você tem o ano. E você tem o ciclo diário também. E você consegue, com base nisso, por exemplo, calcular a duração de um ano em dias no passado remoto do planeta. Agora, os anelídeos é o primeiro grupo que a gente está tratando, tem simetria bilateral, ou seja, você corta ele ao meio, os outros grupos não tinham como cortar ao meio. Tem 3 grandes grupos, são as minhocas, sanguessugas e poliquetes. O mais importante para a paleontologia são os poliquetes. Basicamente, eles têm uma região frontal, onde ficam os olhos e o aparelho responsável pela incorporação de alimentos. E emblemático do grupo é que eles têm cerdas em cada um dos segmentos do corpo. Então, nós estamos vendo aqui vários segmentos, na ponta de cada um desses segmentos você tem as cerdinhas. É interessante que tem uma grande diversidade de alimentação no grupo, e dependendo da alimentação os grupos têm morfologias distintas. Por exemplo, um predador como esse aqui, ele tem uma faringe que é reversível, e na ponta dessa faringe ainda tem a mandíbula, e com isso ele consegue capturar a presa de forma eficiente. E esse aqui é um grupo filtrador. Então, nesse grupo, a gente não observa essa mandíbula, essa probóscide, essa faringe reversível. A gente observa essa estrutura que parece um leque, um pente, uma rede, como quer que vocês queiram chamar. Bom, os poliquetas, eles são geralmente marinhos. Eles podem se deslocar ativamente na superfície do substrato, eles podem escavar o substrato, eles podem fazer estruturas rígidas nesse substrato. Eles variam drasticamente de tamanho. Aqui é um grupo dos que escava o substrato e basicamente ele fica filtrando a água. Então ele faz um buraco nesse formato aproximado de U, que gera uma corrente d'água, a água entra por aqui, ele fica engolindo essa água junto com matéria orgânica e daí ele expele os sedimentos. E aqui as formas, por exemplo, que produzem, que secretam uma estrutura esquelética, e formas que secretam uma parede no entorno deles. Aqui um pouquinho da diversidade do grupo. A importância deles é que eles podem contribuir nos ambientes recifais, os grupos que aglutinam substâncias em seu entorno e os grupos que secretam calcário. Aqui, de novo, um grupo que secreta
calcário, então forma tipo uma conchinha. E aqui um grupo que aglutina, tá vendo que tem vários grãozinhos? Basicamente ele vai juntando esses grãozinhos e aglutina em seu entorno. E eles também são escavadores e eles mobilizam uma grande quantidade de sedimentos. Eles conseguem revirar uma grande quantidade de sedimentos. Por exemplo, nessa praia que tem 1,5 km por 3 metros por 30 centímetros de profundidade de areia, você encontra uma quantidade grande de indivíduos numa área relativamente pequena e eles mobilizam em torno de 13 mil toneladas ao ano. Isso é sedimento pra caramba que esses bichinhos estão revolvendo. Bom, o último grupo que a gente vai falar nessa aula são os moluscos. Basicamente, os moluscos eles também têm simetria bilateral. O corpo deles é dividido entre cabeça, tá aqui, o pé e a massa visceral, e boa parte dos grupos tem uma concha que reveste isso tudo. Bom, aqui a gente tem os grupos principais dos moluscos. Os que a gente vai tratar aqui são bivalves, gastrópodes e cefalópodes, mas tem outros grupos como monoplacófora, poliplacófora e escafópoda. O tamanho varia de milímetros a até 20 metros. Geralmente eles são ou bentônicos, e sendo bentônicos eles podem viver fixos aos substratos, enterrados nos substratos ou se rastejando sobre o substrato, ou eles são nectônicos. Nectônicos são as formas que nadam ativamente na coluna d'água. No caso, os cefalópodes são um exemplo aqui. Eles podem ocorrer além do ambiente marinho, água doce, ambiente terrestre. Aqui é uma lula gigante encontrada em 2003, que tinha em torno de 6 metros de comprimento. E aqui o que a gente vê é uma simpática concha de porte considerável. E aqui, imagina só encontrar um bicho desse. Você está passeando aí na praia feliz e contente e encontra algo como isso. Chocante, né? Mas é importante ter em mente que essa imagem é falsa. Foi uma montagem. E é importante a gente não acreditar em tudo que é dito ou mostrado pra gente na internet ou mesmo fora da internet, né? Fake news são a regra na atualidade, não a exceção, e a gente precisa ser criterioso em relação a isso. Bom, os grandes grupos de moluscos. A gente tem os gastrópodes. Os gastrópodes, essencialmente, eles apresentam uma concha espiralada. Eles são em sua maior parte marinhos, mas eles também podem ser de água doce e terrestres, e inclusive eles podem não apresentar conchas. E alguns grupos têm um canal sifonal mais ou menos alongado, e esse canal sifonal tem relação com a profundidade que eles vivem enterrados no substrato. Aqui é um pouco da diversidade dos gastrópodes, então tem as formas com concha, as formas sem concha. As conchas têm uma diversidade grande na morfologia delas. E aqui eu estou pondo as imagens de nudibranquia, que são grupos de gastrópodes marinhos que não apresentam conchas, pelo simples fato que eu acho esse grupo muito fofinho, muito lindo, muito maravilhoso. Então eu estou compartilhando essa beleza com vocês nesse slide e nesse slide. E aqui a gente tem uma típica concha de gastrópode, né, espiralada, com esse animalzinho aqui. Ele é um gastrópode? Bom, os gastrópodes, as conchas particularmente, são importantes no registro fóssil e elas nos dão dicas dos ambientes. Por exemplo, aqui a gente tem uma forma bastante robusta, compacta, e aqui uma forma com várias projeções. A qual ambiente essas diferentes formas pertencem? Além da questão que eu falei do canal sifonal, que quando vivem enterrados, esse canal pode ser maior ou menor. Ou se não apresenta esse canal, sugere que eles não vivem enterrados. Outro grupo importante de moluscos são os bivalves. Eles apresentam duas conchas que se conectam e abrem e fecham. Eles são essencialmente bentônicos. Me perdi aqui no resto, vou deixar para falar no próximo.